Para muitos, o Ayanokoji é apenas mais um garoto, um rosto na multidão, mas as aparências enganam. Por trás de sua calma aparente, esconde-se algo mais. Uma mente afiada como uma navalha que enxerga o mundo como um tabuleiro de xadrez, e as pessoas como peças. Sua história começa na escola avançada de Tóquio, um lugar onde uma liberdade aparente mascara um sistema implacável que testará não apenas sua inteligência, mas também sua capacidade de sobreviver nas sombras. Em seu primeiro dia, ele é designado para a turma 1D, um grupo que parece não muito preocupado, e, uma vez na sala de aula, alguns colegas sugerem que todos se apresentem. Fiel à sua estratégia de permanecer nas sombras, o Ayanokoji se apresenta de maneira vaga e desinteressada, garantindo que não chame atenção e nem crie laços desnecessários. Pouco depois, sua professora, Sai Sabashira, entra na sala e explica as regras principais da escola. Regra número 1. Os alunos não podem sair da escola e devem morar nos dormitórios designados. Número 2. Todos recebem um crédito mensal base de 100.000 ienes, que é o dinheiro japonês, que podem gastar como quiserem dentro das instalações da escola. E número 3, o valor desses pontos depende do desempenho acadêmico e do comportamento coletivo da turma. Desde o início, a escola estabelece um sistema baseado no mérito, projetado para fomentar a competição e separar os fortes dos fracos. Embora nem todos os alunos compreendam essa dinâmica imediatamente, isso prepara o terreno para o conflito inicial da história. Intrigado pelas liberdades econômicas que o sistema oferece, o Ayanokoji visita uma loja para comprar suprimentos para o mês. Lá ele encontra Suzune Horikita, que se senta ao lado dele na sala de aula. Embora a conversa seja breve, a Horikita deixa claro que prefere ficar sozinha, rejeitando quaisquer tentativas de socialização. Enquanto isso, ao explorar os arredores, o Ayanokoji começa a notar detalhes incomuns, como produtos gratuitos nas lojas e um número excessivo de câmeras de segurança. Mais tarde surge Kikyo Kushida, uma garota com uma personalidade completamente oposta da Horikita. A Kushida é amigável e otimista, com um objetivo claro: socializar com todos os seus colegas de turma. Percebendo que o Ayanokoji é a única pessoa que parece se dar bem com a Horikita, ela pede que ele a ajude a se aproximar dela. O Ayanokoji concorda, embora sem muitas expectativas. Depois da aula, ele convida a Horikita para ir a uma cafeteria, onde encontram a Kushida. Infelizmente, as tentativas da Kushida de se aproximar da Horikita fracassam miseravelmente, levando a Horikita a dizer: "Eu não gostei disso. O que você tá querendo?" Deixando o clima tenso. Sem outra opção, o Ayanokoji afirma que tudo não passava de um plano entre ele e a Kushida, conseguindo dissipar a tensão sem se envolver muito. As interações entre esses três personagens refletem estratégias sociais distintas. Por exemplo, a Kushida busca a aceitação por meio da gentileza. A Horikita escolhe o isolamento como barreira de proteção, enquanto o Ayanokoji manipula a situação para manter a paz, evitando qualquer envolvimento desnecessário. Essas atitudes não são aleatórias, mas sim respostas estratégicas ao ambiente competitivo da escola. Após o primeiro mês, a turma D vive em uma atmosfera de excessos e acomodação. Os alunos gastam seus pontos de forma imprudente, ignorando as aulas para focar no entretenimento. Enquanto isso, o Ayanokoji observa das sombras, ciente de que algo significativo está prestes a acontecer. Finalmente chega o segundo mês, trazendo uma revelação chocante. Nenhum aluno recebe os 100.000 pontos prometidos. A professora explica que os pontos não são concedidos automaticamente, eles são atribuídos com base no mérito coletivo. Como a turma D não demonstrou esforço algum, seu desempenho foi avaliado em 0 pontos. A lição que a escola ensina a esses alunos é clara: fraqueza e falta de esforço levam a consequências graves. Enquanto seus colegas entram em pânico, o Ayanokoji permanece calmo, imaginando que algo assim poderia acontecer, ecoando e dando sentido à citação de abertura do episódio. Tudo que nasce da fraqueza é ruim. A escola não é mais o paraíso que parece ser, é um ambiente que recompensa a disciplina e pune a indulgência. Um lugar onde as regras não estão na superfície e onde sobreviver depende de compreendê-las antes que seja engolido por elas.
Apesar disso, a turma D parece ter esquecido a gravidade da sua situação após receberem nota 0 no mês anterior. Os alunos se divertem na piscina e brincam como se nada tivesse acontecido. Essa atitude chama a atenção da Horikita. Ela comenta sobre como eles conseguem se divertir depois do ocorrido, e o Ayano Koji responde que talvez eles estejam simplesmente tentando evitar pensar nisso. Esse próprio contraste entre a preocupação da Horikita e a aparente indiferença dos outros alunos reflete diferentes formas de lidar com o fracasso. Enquanto a Horikita foca na responsabilidade, os outros preferem a distração que naturalmente evita a realidade. E embora a mentalidade da Horikita seja válida, como o Ayano Koji observa, sempre vai surgir alguém para resolver os problemas. Durante toda essa cena, a narrativa faz uma pausa para explicar o sistema de avaliação da escola. Resumindo, cada turma é avaliada coletivamente e a turma D está atualmente em último lugar. Alguns alunos preocupados com o futuro perguntam como podem ganhar mais pontos. No entanto, a professora informa que não pode revelar as regras exatamente como elas são. Ela oferece, contudo, uma oportunidade que eles podem aproveitar. Se todos passarem no próximo exame, a turma ganhará 100 pontos. Considerando que o limite é de 1000 pontos, essa quantia representa 1/10 da pontuação máxima possível, algo que motiva a maioria dos alunos. Incentivado pelas palavras da professora, um colega propõe a formação de grupos de estudo e, embora a maioria concorde, 3 garotos recusam, demonstrando uma atitude indiferente. É o cenário perfeito para ilustrar a importância da cooperação dentro da turma, pois a resistência de alguns alunos em colaborar compromete não apenas o desempenho deles próprios, mas o de toda a turma, revelando a fragilidade de um sistema baseado no mérito coletivo. A Horikita, reconhecendo o risco apresentado por esses 3 garotos, decide formar um grupo de estudo separado com a ajuda do Ayano Koji. No entanto, as tentativas fracassam porque os garotos rejeitam a proposta. Diante dessa situação, a Horikita, por intermédio do Ayano Koji, recorre a Kushida, que mantém uma relação mais amigável com eles. A Kushida então concorda em ajudar, mas com a condição de também participar das sessões de estudo, uma exigência que cria um clima desconfortável. A Horikita não esconde não estar nem um pouquinho feliz com a Kushida e os 3 garotos, e durante uma das sessões, sua forma direta e fria de agir acabam afastando os colegas. Até mesmo a Kushida se sente magoada com suas palavras. Frente a tudo isso, a Horikita decide abandonar o grupo, revelando falhas em seu estilo de comunicação. Seu distanciamento e sua incapacidade de lidar com as emoções alheias expõem uma fraqueza que contrasta fortemente com a sua inteligência. E isso explica em parte por que ela foi colocada na turma D, apesar de todo o seu potencial. Naquela mesma noite, ao sair para comprar uma bebida, o Ayano Koji ouve uma conversa entre a Horikita e seu irmão, Manabu Horikita, o presidente do conselho estudantil. Durante a discussão, o Manabu a critica duramente, afirmando que ela confunde constantemente a solidão com o isolamento. Irritado com a falta de autopercepção da irmã, o Manabu está prestes a agredi-la, mas o Ayano Koji intervém, detendo facilmente e desviando de todos os seus ataques. Isso deixa o Manabu atônito. Durante a conversa, ele revela que o Ayano Koji é um aluno que obteve exatamente 50% de aproveitamento em todas as provas, algo que claramente não é coincidência. Impressionado, o Manabu se retira, mas não sem antes reconhecer o talento oculto do Ayano Koji. Um pouco depois, a Horikita confessa para ele que pretende deixar o grupo de estudos, considerando os 3 garotos inúteis e acreditando que seria melhor para a turma se eles fossem expulsos de qualquer forma. No entanto, o Ayano Koji questiona essa perspectiva, perguntando se encarar os outros como obstáculos não seria justamente o motivo dela ter ido parar na pior turma, ao invés de uma turma melhor. Essas palavras deixam a Horikita pensativa, levando ela a questionar a sua visão sobre o trabalho em equipe, já que, sobre essa ótica, as palavras do Ayano Koji fazem muito sentido, pois a inteligência desprovida de empatia ou habilidades sociais tem limites claros em um sistema baseado na cooperação. E, embora a Horikita seja brilhante, o seu isolamento emocional faz com que ela mesma seja a sua pior inimiga. Finalmente chega o dia do exame e, contra todas as expectativas, todos os alunos são aprovados, garantindo os 100 pontos necessários para a turma. Na verdade, quase todos passaram. A exceção foi o Sudo, e a sua reprovação o deixa à beira da expulsão. Mas, antes de chegarmos a esse momento crítico, vamos ver como o Ayano Koji conseguiu conduzir a sua turma pelo exame, pois nada disso foi coincidência.
Faltando apenas 3 dias, o Ayano-Koji já tinha planos em andamento. Embora não diga isso abertamente, ele sempre busca estar um passo à frente. E uma de suas jogadas-chave envolveu influenciar a Horikita. Se nos lembrarmos bem, ele lhe deixou com um pensamento que a fez refletir o suficiente para tentar abordar o Sudou com uma atitude bastante diferente para ela. Ela tentou motivá-lo, dizendo que ele não precisava estudar apenas por estudar, mas que deveria fazê-lo, pelo menos para continuar praticando o seu esporte favorito. Essa tentativa não gerou resultados imediatos, mas plantou uma semente, já que mais tarde essa conexão se provaria crucial para lidar com o Sudou. E tudo começou aqui. E o pouco que vimos revela como Ayano-Koji usa a influência indireta como sua principal ferramenta. Ele não busca resolver problemas diretamente, mas sim move as peças estrategicamente para que outros façam o trabalho por ele. Paralelo a isso, ele também trabalhava em uma estratégia muito mais ousada: obter a prova da classe D do ano anterior, sabendo que não poderia fazer isso sozinho, não por falta de habilidade, mas porque sua prioridade é se manter discreto. Então ele recruta a Kushida. Ela negocia com um aluno que iria vender a prova e o preço inicial era de 30 mil pontos, mas graças ao charme da Kushida, conseguiram reduzi-lo pela metade. Com a prova em mãos, o Ayano-Koji demonstra sua maestria ao pedir a Kushida que assumisse todo o crédito por obter o teste. Ele também instruiu a não entregar aos colegas de classe até a véspera do exame, para evitar que eles simplesmente memorizassem as respostas sem aprender nada. Isso daria uma motivação a mais para eles, já que eles teriam pouco tempo para memorizar as respostas. E assim, o dia do exame chegou e, como esperado, todos passaram, exceto o Sudou. Embora seu esforço tenha ficado aquém da pontuação necessária, a expulsão parecia iminente e as consequências para a turma poderiam ser graves, já que o sistema avalia a todos coletivamente. Diante dessa crise, o Ayano-Koji e a Horikita tomaram uma decisão que ilustra como o mundo funciona naquele lugar, e talvez até mesmo como o nosso mundo funciona, que é girando em torno de poder, dinheiro e inteligência. Eles compraram um ponto extra para o Sudou usando seus próprios recursos, uma jogada de mestre. A professora fica impressionada com a atitude, deixando claro que espera muito de ambos e reconhecendo que eles compreendem os fundamentos do sistema. E embora salvar o Sudou pudesse parecer desnecessário, isso mudou a percepção sobre a Horikita. Seus colegas começaram a agradecê-la, acreditando que foi ela quem havia intercedido por ele. Mas é aí que reside a genialidade do Ayano-Koji. Mais uma vez, ele conseguiu permanecer nas sombras, deixando que outros ficassem com o crédito. Até mesmo Sudou, antes um encrenqueiro, demonstrou gratidão pela Horikita. No entanto, nem tudo é harmonia. A Kushida, aquela garota que parece amiga de todos, revelou sua verdadeira face. Quando pensa estar sozinha, ela declara abertamente que odeia a Horikita. Infelizmente para ela, o Ayano-Koji ouviu isso e, ao perceber, a Kushida decidiu agir rapidamente. Em uma reviravolta inesperada, ela o ameaça, dizendo que, se ele contar a alguém o que ouviu, ela o acusaria de assédio, usando as digitais do toque dele no seu uniforme como prova. Para qualquer outra pessoa, essa ameaça seria um problemão, mas para o Ayano-Koji era uma oportunidade. Afinal, como a gente bem sabe, nada e ninguém é o que parece. A obra trata a escola como um campo de batalha, e os verdadeiros estrategistas são aqueles que entendem quando transformar uma ameaça em vantagem. No dia seguinte, o Ayano-Koji encontra a Horikita e a Kushida no elevador, e a Kushida age como se nada tivesse acontecido na noite anterior, mascarando perfeitamente suas verdadeiras intenções por trás do seu sorriso amigável. Uma cena que nos mostra e nos lembra o quão habilidosa a Kushida é em manipular sua imagem pública, uma tática que tem seus benefícios, mas que também tem seus próprios riscos, algo para se manter em mente. Enquanto eles compartilham o elevador, somos apresentados a uma nova personagem, Ichinose. Ela é uma figura-chave da turma B, desempenhando um papel essencial como um líder informal que lida com problemas e mantém a harmonia dentro da sua turma. Por obra do destino, a Ichinose acaba devendo um favor a Ayano-Koji depois dele ajudar ela com uma questão amorosa, revelando que, apesar de sua posição na turma B, seus métodos de resolução de conflitos são questionáveis, ao contrário dos do Ayano-Koji. Como sempre, essa dívida é também uma oportunidade futura de ganho pessoal, porque ele acumula não apenas recursos materiais, mas também capital social, ao utilizar as fraquezas alheias como moeda de troca dentro desse jogo estratégico.
De volta à turma D, surge um novo problema envolvendo Sudo. Ele é acusado de agredir 3 alunos, que alegam ter sido ele quem iniciou a briga. A sua reputação de delinquente, somado ao fato de que outros garotos sofreram ferimentos graves, enquanto ele ficou ileso, faz com que até mesmo seus colegas duvidem da sua versão dos fatos. No entanto, Sudo está dizendo a verdade. A situação foi arquitetada pelo Ryuen, o líder da classe C, cuja filosofia de atacar os pontos fracos dos rivais é posta em prática aqui. Apesar das suspeitas, toda a turma tenta reunir provas para inocentar o Sudo. Contudo, seus esforços não dão frutos até que a Ichinose, que ainda deve um favor a Ayanokoji, decide ajudar. Graças à sua intervenção, eles obtêm informações que provam que o Sudo não teve culpa. Ao tentar pagar pelas informações anônimas que recebeu, a Ichinose não sabe como enviar o dinheiro ao benfeitor pela internet, e o Ayanokoji, disposto a ajudar, descobre algo importante. A Ichinose possui mais de 2 milhões de pontos, e embora essa informação não pareça relevante no momento, ela se mostrará vital mais tarde, como é típico dessa história. Por enquanto, começamos a entender que recursos, sejam pontos, informações ou favores, são as verdadeiras armas nessa escola. Consequentemente, a apresentação da Ichinose como uma personagem com acesso a vastos recursos a posiciona como uma possível aliada ou inimiga do Ayanokoji, forçando ele a decidir se deve mantê-la por perto ou à distância. Além disso, a Horikita menciona uma possível testemunha do incidente, Airi Sakura, uma aluna da turma D. No entanto, há um problema. Embora a Airi possa ter testemunhado algo, ela é extremamente tímida e não possui provas concretas para embasar seu depoimento. A Horikita explica que, dada a reputação do Sudo como alguém briguento, parece lógico que qualquer pessoa acredite nos 3 alunos que o acusam e no que eles dizem em relação ao mesmo. Uma condenação é uma possibilidade real, mesmo que ele seja inocente. No dia seguinte, a Kushida tenta abordar a Airi para perguntar se ela viu algo, mas a reação da garota deixa claro que ela não quer se envolver. Ela fica nervosa e tenta fugir, mas cai no processo e deixa a câmera cair, fazendo com que ela pare de funcionar. A Sakura pede desculpas rapidamente e desaparece para encontrar refúgio. Um comportamento que, segundo Ayanokoji, revela algo significativo. A Sakura usa uma máscara diante da sua turma. O que ela mostra aos outros não é a sua verdadeira identidade, e sua atitude sugere um conflito interno, mas um exemplo de como os personagens dessa escola enfrentam não apenas problemas escolares, mas também questões psicológicas e sociais. A sua máscara a protege contra a vulnerabilidade, mas também a isola. Digo isso porque o Ayanokoji, é claro, vê uma oportunidade nessa situação. Após o incidente com a câmera quebrada, a Airi pede ao Ayanokoji e a Kushida que a acompanhem para lidar com o técnico de reparos, mas ele acaba sendo um stalker e enquanto conversam, ele até grava a menina secretamente com intenções, duvidosas. O Ayanokoji, sempre perceptivo, entende por que a garota buscou a sua ajuda. Assim que o processo para consertar a câmera termina, o Ayanokoji lida com o homem suspeito. Depois, a Sakura pede conselho sobre o que fazer sobre a situação do Sudo. Ela tem provas que poderiam inocentá-lo, mas está insegura quanto a se envolver nisso. O Ayanokoji dá uma resposta direta e lógica, dizendo que ela deve decidir por si mesma. E, se não se sentir capaz de suportar o peso dessa decisão, então não deve fazer nada. No entanto, a Sakura confessa que não quer se arrepender, então ele lhe dá uma resposta que parece fria, mas contém uma sabedoria prática. Você disse que ia se arrepender se não falasse nada. Disse. Então, tá aí a sua resposta, né? Enquanto isso, chega finalmente o dia da audiência do comitê disciplinar. Tudo indica que o Sudo será considerado culpado. Sua reputação, somada à falta de evidências concretas, parece selar o seu destino. No entanto, a Horikita toma a palavra e apresenta um argumento lógico. Se 3 pessoas atacaram uma única pessoa e ainda assim acabaram em pior estado que o suposto agressor, a história delas não faz sentido nenhum. A professora Sai apoia o argumento, mas isso não basta. São necessárias provas conclusivas. É aí que a Sakura entra em cena, declarando corajosamente que presenciou o incidente e apresentando uma fotografia tirada com sua câmera, que mostra claramente os 3 alunos atacando primeiro. Um momento que marca uma virada para ela, que deixa de ser uma figura tímida e reservada para se tornar alguém que age em defesa do que acredita ser correto. No entanto, apesar das evidências apresentadas, o presidente do conselho estudantil argumenta que os relatos de ambos os lados se contradizem e que as provas são insuficientes para chegar a um veredito claro. Com base nos fatos expostos, ele declara que tomará uma decisão final na tarde seguinte. Uma conclusão que evidencia as políticas rígidas e calculadas da escola, onde até mesmo a verdade exige provas irrefutáveis para prevalecer. Enquanto isso, a questão
estão envolvendo a garota e seu assediador se agrava perigosamente. Embora o Ayano Koji não sugira que ela confie em seus colegas de classe, a situação se torna crítica quando o assediador tenta agredi-la fisicamente. Felizmente, o Ayano Koji chega a tempo de salvá-la, demonstrando que, embora geralmente mantenha distância, ele age com precisão quando a situação exige. Paralelamente, o Ayano Koji elabora uma estratégia para garantir a vitória no caso do Sudo. Com a ajuda da Ichinose e da Horikita, ele consegue instalar câmeras no local da briga, gerando evidências suficientes para pressionar os agressores. A Horikita propõe um acordo. Os rapazes devem retirar a queixa para evitar a expulsão. Sem outra alternativa, eles concordam, encerrando o caso a favor do Sudo. Aliviado e grato, ele tenta agradecer o Ayano Koji, mas ele o manda agradecer a Horikita, reconhecendo que foi o plano dela que fez tudo dar certo. Uma vez resolvido o problema do Sudo, a professora tem uma conversa particular com a Horikita, dizendo que se ela realmente deseja alcançar a turma A, ela precisa aprender com o Ayano Koji. A professora explica que a escola classifica os alunos não apenas pela inteligência, mas também pela ambição, e define o Ayano Koji como o aluno mais defeituoso da turma. Embora defeito, segundo ela, não signifique falta de habilidade, mas sim a recusa dele em se destacar e seu esforço constante para ocultar o seu talento. Isso vai contra a premissa da instituição. Dentro do sistema, considera-se que alguém que não busca se destacar tem pouco valor. No entanto, apesar disso, ele tem mantido a turma D competitiva praticamente sozinho até agora, o que o torna extremamente valioso. Não é apenas a professora que reconhece isso, mas também o presidente do conselho estudantil, que não hesita em convidá-lo para integrar o conselho. Contudo, ele rejeita a oferta, reafirmando seu desejo de levar uma vida tranquila, livre de responsabilidades desnecessárias. Uma decisão que é respeitada, pelo menos por enquanto. Enquanto isso, Hyun, o líder da turma C, descobre que seu grupo foi manipulado para retirar a queixa contra o Sudo. Putaço com isso, ele jura vingança, primeiro contra a turma D, depois contra a turma B e por fim contra a turma A. Pro Ayano Koji, essa ameaça não é motivo de preocupação. Em uma conversa com Horikita, ele deixa claro que sabe exatamente do que é capaz e que não tolerará interferências em sua vida, nem tentativas de descobrir sua verdadeira identidade. Mas, antes disso, os alunos aproveitam as férias de verão, e que maneira melhor de passá-las do que em um iate luxuoso? Lá, o Ayano Koji e a professora assistem uma peça sobre Ícaro e Dédalo. E isso não é mera coincidência. A história do jovem que voou perto demais do sol torna-se uma metáfora para a própria situação do Ayano Koji. A professora revela que alguém de grande influência, seu pai, ordenou sua expulsão. No entanto, graças às regras da escola, sua matrícula está protegida, desde que ele tente chegar na turma A. Caso contrário, perderá sua liberdade. Um conceito que parece incomodar profundamente o Ayano Koji. A conexão entre o Ícaro e o Ayano Koji é bastante clara. Embora ambos enfrentem desafios que poderiam limitar sua liberdade, a diferença reside em suas motivações. Ícaro buscou suas ambições sem ponderar as consequências, enquanto Ayano Koji permanece calculista, buscando proteger sua autonomia a qualquer custo. Assim, a menção à perda da liberdade refere-se não apenas à sua permanência na escola, mas também à possibilidade de voltar a ficar sob o controle daqueles que o dominavam no passado. Apesar dessa revelação, o Ayano Koji mantém uma aparência imperturbável, mas surge um pequeno conflito interno. Vale a pena abrir mão do seu livre-arbítrio para proteger sua liberdade? Esse dilema reflete sua rejeição a qualquer tipo de corrente, de ambição, em contraste com a necessidade de permanecer no jogo para evitar perder tudo, levando inconscientemente a lutar para chegar na turma A, apenas para continuar livre. Em um contexto diferente, como eu havia mencionado, os alunos estão atualmente a bordo de um iate de luxo, navegando pelo mar. Embora a experiência pareça destinada ao relaxamento e à diversão, o verdadeiro propósito logo vem à tona. A escola planejou um teste especial em uma ilha particular de sua propriedade, onde os alunos devem sobreviver por uma semana em condições desconhecidas. Essa mudança de cenário não é apenas uma reviravolta na trama, mas um reflexo da filosofia dessa escola. A sobrevivência na ilha testará não apenas as habilidades físicas e mentais dos alunos, mas também a sua capacidade de trabalhar em equipe, estabelecer hierarquias e tomar decisões estratégicas sob pressão. Para Ayano Koji, esse teste representa mais um desafio em sua luta para se manter discreto enquanto manipula os acontecimentos das sombras.
Assim o teste da ilha começa, iniciando com um equilíbrio delicado entre planejamento e sobrevivência. A escola fornece o básico, juntamente com 300 pontos que os alunos podem gastar como quiserem. Logo de início, a turma D decide fazer um uso estratégico desses pontos, optando por investir uma parte em um banheiro exclusivo para as garotas, com a intenção de aumentar o conforto delas e, consequentemente, sua cooperação com a turma. Enquanto exploram a ilha, o Hirata propõe uma divisão em equipes de 3 para cobrir uma área maior. O Ayano Koji acaba ficando em um grupo com Koenji e Sakura. Durante a busca, eles descobrem uma das áreas especiais mencionadas pelo professor, locais que eles podem reivindicar para ganhar ponto extra. Além disso, o Ayano Koji avista Katsuragi, o suposto líder da turma A. Descobrir isso poderia lhes dar uma vantagem significativa nesse teste. No entanto, fiel à sua natureza, o Ayano Koji decide guardar essa informação para si mesmo, ciente de que um movimento impulsivo poderia comprometer sua estratégia de longo prazo. Ao retornar, a turma encontra um local adequado para montar o acampamento. Em uma decisão lógica, escolhe a Horikita como líder do grupo. Isso não apenas consolida a estrutura organizacional, mas também garante que uma pessoa competente tome decisões cruciais. Cada aluno recebe uma tarefa específica. O Ayano Koji, junto com a Sakura e outro colega, ficam encarregados de coletar lenha. Durante essa missão, eles encontram a Ibuki, da turma C, que afirma ter sido expulsa da própria turma. Apesar de algumas dúvidas, o grupo decide levá-la para o acampamento. Como esperado, a natureza compassiva da turma D prevalece e eles acabam a aceitando no grupo. Essa introdução da Ibuki, assim como a anterior envolvendo a hipnose, cria uma dinâmica interessante. Embora acolher alguém em apuros pareça uma decisão nobre, o Ayano Koji provavelmente vê a situação como uma ameaça ou vantagem e potencial, já que a classe D, movida pela empatia, não questiona as verdadeiras intenções dela. Esse contraste entre lógica e emoção é um tema recorrente que destaca os pontos fortes e fracos da turma D, sendo a compaixão um deles, como visto anteriormente, quando ninguém queria que o Sudo fosse embora. Enquanto isso, a Ayano Koji e Horikita decidem investigar como as outras turmas estão operando. A primeira parada é a turma B, onde observam os alunos trabalhando em harmonia e cooperação. Contudo, algo chama a atenção deles. O aluno da classe C está ali no meio deles, o que desperta suspeitas e padrões começam a aparecer. Isso pode indicar uma manobra estratégica do Ryui, o líder da classe C, que já se mostrou imprevisível. A classe A, por outro lado, é muito mais reservada e defensiva, dificultando a obtenção de informações sobre sua estratégia. Por fim, eles visitam a classe C, onde o Ryui parece estar gastando todos os seus pontos em um churrasco e aproveitando a praia. A Horikita conclui que ele não representa ameaça, mas o Ayano Koji enxerga além das aparências, percebendo que esse comportamento é apenas uma fachada. O Ryui não é alguém que age sem um propósito claro. E de fato, o comportamento dele revela uma abordagem tática, baseada em provocação e enganação. Sua ameaça direta a Horikita no navio ressalta que não se trata apenas de gastar pontos, mas de manipular psicologicamente as outras turmas. Uma estratégia que se alinha ao seu estilo agressivo. De volta ao acampamento da turma D, a tensão aumenta quando a Ibuki é apontada como uma possível espiã, levando-a a deixar o acampamento e se virar sozinha. Mais tarde, surge uma nova crise ao descobrirem que alguém roubou as roupas íntimas de uma colega. A suspeita recai sobre os meninos, e o Hirata, agindo como líder, decide revistar as mochilas deles para evitar conflitos maiores. No entanto, ocorre uma reviravolta inesperada quando um aluno encontra a peça roubada nas suas coisas, apesar dele não ter roubado. Confuso, ele recorre ao Ayano Koji, que é obrigado a esconder a peça. Durante a revista, o Hirata não entrega o Ayano Koji, confiando que ele não é o culpado e delegando a ele a responsabilidade de descobrir o verdadeiro autor desse crime. Contudo, apesar dos esforços para manter a calma, a desconfiança começa a dividir a turma. As meninas separam as suas barracas dos meninos, confiando apenas no Hirata e no Ayano Koji para ajudá-las. Essa decisão evidencia a fragilidade dos laços da turma, que é assolada por novos incidentes. Não apenas o roubo da peça íntima, mas também o furto do cartão de líder da Horikita e a queima do manual de sobrevivência. Esses eventos demonstram como a pressão e a desconfiança podem destruir um grupo internamente. Eles não apenas afetam a moral, mas também desviam a atenção do objetivo principal, que era vencer o teste, já que alguém parece estar manipulando cuidadosamente os acontecimentos para semear o caos. Em meio a tudo isso, a Horikita, fraca e debilitada pela doença que a aflige desde a chegada à ilha, tenta recuperar seu cartão roubado, perseguindo a Ibuki. No entanto, ela é facilmente derrotada e a Ibuki admite ter roubado o cartão, mas nega a responsabilidade pelo incêndio. E esse pequeno detalhe revela que a sabotagem tem um alcance maior e sugere a possível presença de outro infiltrado ou traidor no acampamento.
Após ser derrotada pela Ibuki, a Horikita é encontrada pelo Ayano Koji, que sugere que eles desistam. Contudo, determinada a não deixar a turma D perder mais pontos, ela se recusa. Por fim, sua saúde cede e ela desmaia, forçando o Ayano Koji a retirá-la do exame para que possa se recuperar. Depois da saída dela, o Hirata, preocupado, diz para o Ayano Koji que a turma D está praticamente condenada, pois ficará com apenas 50 pontos do teste. Dadas as circunstâncias, o Ayano Koji pede um último favor. É nesse momento que a situação parece sem esperança para a turma, pois a turma A está a caminho da vitória e tudo aponta para a derrota completa da classe D. No entanto, uma reviravolta inesperada ocorre quando Ryuen, o líder da turma C, revela seu plano de mestre. Desde o início ele havia feito um acordo com a turma A para transferir 200 pontos e passar as informações de quem eram os líderes das outras turmas. Além disso, ele enviou a Ibuki e o Kaneda como espiões para coletar informações e sabotar os testes da turma D e da turma B, tudo com o objetivo de garantir a vitória. O Ryuen também planejava capturar áreas da ilha para obter pontos extras. Mas o Ayano Koji havia previsto tudo isso, e no fim, conseguiu frustrar os seus esforços. Nesse jogo de estratégia e psicologia, o Ayano Koji reinou absoluto. Ele não apenas previu os movimentos dos rivais, como também manipulou os membros da sua própria turma e as circunstâncias a seu favor. Como sabemos e vimos, o Ayano Koji é um mestre em ler as pessoas e antecipar suas ações, o que lhe permite estar um passo à frente, mesmo em situações aparentemente perdidas. Apesar dos planos do Ryuen, a turma D sai vitoriosa com 225 pontos, enquanto a turma B termina com 180 pontos, a turma A com 120 e a turma C com 0. Como sempre, o Ayano Koji decide não assumir o crédito pela vitória. Ao invés disso, atribui o sucesso da turma D inteiramente a Horikita. Quando ela se recupera e pergunta como eles puderam vencer, ele explica que tudo foi planejado desde o início, desde a infiltração da Ibuki até a manipulação de eventos que fez a Horikita perder seu cartão, e por fim, a forçou a ceder a liderança. Para ele, segundo Ayano Koji, esse passo era estritamente necessário para garantir a vitória da sua turma. Ele executou uma estratégia imparável que manipulou tudo ao seu redor. Ele pouco se importa com os métodos ou os custos de suas ações, pois vencer é a única coisa que lhe importa. Essa mentalidade revela uma visão utilitarista das pessoas, vendo-as não como iguais ou amigos, mas como ferramentas para alcançar seus objetivos. Consequentemente, a Horikita expressa sua gratidão, reconhecendo que ele fez tudo isso para fortalecer a turma D e ajudá-los a se unir como grupo. Internamente, porém, o Ayano Koji reflete sobre o fato de nunca ter considerado ninguém um igual ou um amigo. Para ele, as pessoas são meras ferramentas e seu único objetivo na vida é vencer. Essa linha de pensamento expõe sua frieza e sua visão distorcida das relações humanas, revelando que ele simplesmente usa aqueles ao seu redor para atingir seus fins, independentemente do custo emocional ou moral. Embora a classe D comemore a vitória, o Ayano Koji permanece um personagem que prioriza a eficiência e o sucesso acima de tudo. Uma abordagem insensível e calculista que o torna um líder eficaz, mas o torna incapaz de formar conexões humanas genuínas. Esse foi mais um vídeo da Sala Branca, espero que tenham gostado e nos vemos na segunda temporada.